Você ficou impactado por Pantera Negra? O filme que se tornou o primeiro filme exibido nos cinemas da Arábia Saudita em 35 anos? Pantera Negra vai muito além de ser um filme de super-herói. Pantera Negra é um autêntico representante do afrofuturismo, abordando a cultura africana e embates sociais com as vestes da ficção científica. E é isso que é o afrofuturismo. Mas ele também vai muito além disso. Mas o que é o afrofuturismo, como ele surgiu e que outras obras fazem parte do movimento? E por que ele é algo tão relevante em pleno século XXI? Ficou interessado? Roda a vinheta e vamos falar melhor sobre isso. Oi, pra você que não para de falar, é assim como eu. Meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar o vídeo porque isso me ajuda demais. Agora, vamos pro vídeo. Mais do que um gênero artístico, o afrofuturismo é um movimento estético, social e cultural, combinando elementos da ficção científica com história, fantasia e temáticas não ocidentais, com o objetivo de retratar os dilemas negros e ainda interrogar eventos históricos relacionados ao racismo global. Em resumo, o afrofuturismo é a inversão de expectativa. Cheikh Anta Diop comprovou, usando as leis do Ocidente, com seus PhDs, ele comprovou que tudo que nós conhecemos hoje por ciência, tecnologia, filosofia, arte, literatura, surgiu primeiro no Vale do Nilo, criado por negros africanos. E isso é fundamental, isso não é dizer que um é melhor que o outro, é compreender de onde você vem. Isso é fundamental, principalmente para as pessoas negras, para que entendam, para que nós possamos entender que nós não descendemos simplesmente de escravos. Nós descendemos dos pioneiros da humanidade. Então, só essa perspectiva já cai por terra quando chamamos afrofuturismo de mera mescla entre tecnologia e tradições africanas. Não. Afrofuturismo, dentro dessa perspectiva, é o resgate deste passado africano de tecnologia, ciência, filosofia, arte. Falando de um jeito mais simples, já parou pra pensar que na maioria das vezes os filmes, séries e desenhos que envolvem uma temática futurística sempre é um protagonista branco? E dificilmente você vê um personagem negro, e quando vê, ele é subrepresentado. E isso não é mera opinião. De acordo com o relatório da UCLA, os negros representam apenas 13,6% do elenco dos filmes de maior bilheteria em 2017. Então o afrofuturismo toca nesse ponto. Ele começa a refletir sobre tudo isso e responde a pergunta sobre onde estão as pessoas negras nesse futuro. E é nesse momento que eu acho essa ideia incrível. Para Kenia Freitas, o afrofuturismo é, abre aspas, um movimento que abrange diversas narrativas de ficção especulativa, aquela que se propõe a especular sobre o futuro e o passado, sempre da perspectiva negra, tanto africana quanto diaspórica. Fecha aspas. Tendo em vista que a escravidão fez com que os negros se sentissem verdadeiros aliens, já que eles eram incapazes de se comunicar porque era uma língua desconhecida para eles, isso acabou tornando eles mais vulneráveis. E se apropriar da escravidão para criar algo novo, como uma narrativa de ficção especulativa, é comum no afrofuturismo. Freitas também diz que a força do movimento afrofuturista está exatamente na possibilidade de manipular e se apropriar do passado e do futuro, para propor uma subversão de pensamento, tendo histórias de repressão, violência e racismo, mesmo que com outras espécies, com aliens, com outras sociedades, outros planetas e outros tempos. Isso acaba sendo no final uma forma de repensar e criticar o presente. E na minha opinião, esse é um dos aspectos mais legais disso, porque ao mesmo tempo que ele está no futuro, ele está no presente. E apesar do termo ter sido criado em 1993 por Mark Derry, na década de 50 já existiam produções afrofuturistas na arte. Mas foi somente no final da década de 90 que o gênero começou a ganhar força, graças aos debates iniciados pela estudiosa Alondra Nelson. Mas voltando aos anos 50, talvez a obra que possa ser considerada o primeiro marco do afrofuturismo tenha sido Invisible Man, de Ralph Ellison, publicado em 1952. E foi em 1994 que o crítico cultural Mark Derry publicou um ensaio chamado Black to the Future, escrevendo sobre características artísticas em comum na ficção científica e na música afro-americana. Então os estudiosos começaram a expandir a temática do afrofuturismo por aí,
sendo que Alondra Nelson definiu o movimento como uma forma de se olhar para a posição da pessoa negra que abrange temas de alienação e aspirações para um futuro utópico. Nelson também notou que as discussões que envolvem raça e tecnologia muitas vezes reforçam a crítica da divisão digital, termo que é usado para descrever a desigualdade racial e econômica e a sua relação com o acesso à tecnologia. Já no século XXI, uma nova geração de artistas abraçou o afrofuturismo na música, na moda e também no audiovisual. Podemos citar artistas como Beyoncé e Rihanna como responsáveis por trazer a temática à cultura pop. E é muito legal ver os artistas juntando esse negócio meio futurista, com essas estampas tribais, sabe? É muito legal imaginar esse futuro, onde a galera traz orixás e a gente vê um cenário onde as pessoas negras estão presentes e a sua cultura ancestral também. E a gente também foge daquela demonização que as pessoas adoram colocar em cima da crença dessa galera e dizer que tá tudo ligado ao diabo, mas na verdade não tem nada a ver com isso. E falando da ficção científica, podemos citar nomes como de Steve Barnes com romances afrofuturistas como Lian's Blood e Zulu Hurt, e William Hayashi com a trilogia Darkseid, onde a história mostra que afro-americanos viviam secretamente na Lua antes mesmo da chegada dos astronautas com a missão do Apollo 11, sendo essa uma segregação imposta por negros tecnologicamente avançados. E no Brasil, temos o autor Fábio Cabral, criador de O Caçador Cibernético da Rua 13, romance que mescla crenças do candomblé em um planeta tecnologicamente avançado, que às vezes lembra a nação de Wakanda. E ele diz o seguinte, abre aspas, minha ideia é romper com a lógica ocidental e europeia de que o continente africano não tem nada a oferecer, e ao mesmo tempo trazer uma visão afrocentrada para que as produções ficcionais não sejam sempre histórias de brancos em que os pretos estão ligados ao crime ou são malandros. Fecha aspas. E aproveitando que eu citei Pantera Negra, acho que está na hora da gente falar um pouco sobre ele, como a nação Wakanda, que fica escondida graças à tecnologia avançada e exclusiva do seu povo, justamente para preservar o vibrânio, um metal poderosíssimo que, explorado pelos wakandenses ao longo dos séculos, permitiu seu desenvolvimento tecnológico e econômico de maneira singular, e por isso os reis do passado decidiram que a cidade deveria ser escondida do restante do mundo, ou os colonizadores colocariam suas ambições acima de tudo para roubar o metal dos wakandenses, colocando em risco todo o seu progresso. E Pantera Negra é um exemplo atual e relevante do afrofuturismo do século XXI, misturando fantasia, tecnologia, ciência com questões raciais, sociais, políticas e econômicas. E Pantera Negra vai muito além de simplesmente ser uma obra de entretenimento com uma estética afrofuturista. O filme proporciona reflexões válidas para a sociedade atual, que ainda tem o racismo e segregação racial como pauta. E a trama ainda vai além, dividindo opiniões. De um lado, os defensores do protecionismo wakandense que acreditam que a saída para o progresso negro é o isolamento, enquanto do outro lado, há quem enxergue que o Wakanda como nação que, para se fortalecer, ignorou o sofrimento de todos os negros do mundo, que seguem enfrentando questões como pobreza e violência sem receber nenhum tipo de auxílio por parte da nação desenvolvida. E Pantera Negra se destaca por conta da representatividade e visibilidade da população negra na sétima arte. Afinal, mostrar heróis e líderes negros retratados com profundidade não é algo comum nos cinemas. E Pantera Negra pode ser considerado o grande representante do protagonismo negro nas artes do mainstream, desafiando o público geral que está acostumado a ver negros sendo retratados de maneira estereotipada a digerir personagens africanos que não são representados por coisas como crime e subserviência, mas sim definidos por sua excelência. E além disso, com o desfecho da trama, fica a moral da história de que guerras declaradas somente trazem mais tragédia para ambos os lados. E na opinião de Fábio Cabral, a solução de fortalecer as nossas comunidades por meio de assistência, ensino e cuidado e acolhimento é a melhor saída. E embora as raízes do afrofuturismo estejam nos anos 50 e 60 e a ascensão do gênero tenha acontecido no final dos anos 90, seus conceitos têm sido mais celebrados do que nunca atualmente, por meio de uma recente geração de artistas que vem tomando conta das prateleiras de livros, salas de cinema e bancas de quadrinhos. São autores que trazem uma grande bagagem social, cultural e política em perspectivas nunca vistas na ficção científica.
e alguns deles são muito populares. E mesmo que não estejam ligados diretamente à produção literária ou cinematográfica, eles ajudam a levar a definição do afrofuturismo às grandes massas. É o caso das cantoras e produtoras Rihanna e Beyoncé e a Janelle Monáe, que costumam usar essa influência na identidade visual de seus shows e figurinos. E outra figura que tem ajudado nesse sentido é Neil deGrasse Tyson, que hoje é uma notória personalidade na ciência e apresentador da série Cosmos, que é uma releitura atualizada da série Cosmos de 1980. E entre eles tem 3 que chamam mais atenção. O primeiro é o Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra e de Creed, e uma das principais características dele é trazer não somente o design, como também a política afrofuturista para as telas. E ele diz o seguinte, abre aspas, sempre vimos um Pantera Negra como se o personagem fosse líder político de um país fictício, mas colocamos ele em um continente real. Queríamos que o filme acontecesse no mundo real e é assim que o personagem se vê, como se identifica como político. E por isso, Pantera Negra é definitivamente um filme político. Fecha aspas. Ta-Nehisi Coates é outro nome que tem uma abordagem semelhante. O jornalista é um dos principais proeminentes nomes do afrofuturismo político nos Estados Unidos. E por conta de sua habilidade como roteirista, ele foi contratado pela Marvel Comics. Enquanto ele escrevia o título mensal do Pantera Negra, ele explicou que na verdade, a chegada do Vibranium à Terra não foi à toa. Pantera Negra de Coates fez muito sucesso. Com um misto de uma estranha alta tecnologia em uma sociedade tribal interplanetária, o personagem hoje é tão respeitado que até se tornou líder dos Vingadores. Já o cineasta Jordan Peele pode ser considerado um dos grandes responsáveis pela atual onda afrofuturistas que a gente está vivendo atualmente. E foi depois que seu estranho e excepcional terror Korra saiu em 2017 que vários filmes começaram a sair. Pantera Negra, a animação do Homem-Aranha no Aranhaverso, a série de TV do Raio Negro, sabe? Foi muita produção. E Korra, do Peele, trouxe um enredo único e abstrato, com ideias cravadas em torno do afrofuturismo. As reviravoltas e a representação dos brancos trouxe uma pérola tão diferente para as salas de exibição que isso levou ele ao Oscar em 2018, ganhando o prêmio de melhor roteiro original, e ele também foi indicado em outras 3 categorias, melhor ator, melhor filme e melhor diretor. A invisibilidade é algo que a população negra sente em todas as camadas na sociedade, e não por acaso, a representatividade negra na política e nas artes é uma pauta tão crescente. E para Márcio Black, cientista político e produtor cultural, o afrofuturismo oferece uma chave de entendimento que possibilita pensar em um futuro com mais justiça para a população negra, sendo esse um ponto de ligação entre a imaginação, tecnologia, futuro e libertação. E ele também diz que o afrofuturismo é um sonho, mas também é uma concretização. E é assim que se cria uma nova cultura, mais aberta a discutir mudanças estruturais necessárias. E é assim também que se entende que as implementações de políticas sociais são tão importantes quanto a radicalização das lutas. E sabe, no final das contas, o afrofuturismo talvez não seja sobre um futuro possível, mas de um futuro que aos poucos está se tornando real. Fiquem com esse clipe do vídeo do canal Blacktooth e vamos encerrar esse vídeo. Nós queremos dinheiro, nós queremos fama, nós queremos fortuna, nós queremos popularidade. Tudo isso é individual, mas quando eu falo nós, se torna coletivo. Ou seja, 54% da população é negra, cerca de 112 milhões de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Será que todas querem dinheiro, fama, fortuna e popularidade? Às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí truta é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo Deus é uma nota de 100, vida louca. Então, como pensar em uma solução partindo do coletivo para o individual? Na música The Story of O.J., Jay-Z diz: Like nigga, young nigga, flow nigga, real nigga, rich nigga, flow nigga, house nigga, feel nigga, still nigga. Perante a sociedade, você é negro. Por isso que a nossa luta vai muito além da questão financeira, vai muito além da bagunça que o colorismo fez na nossa mente, e vai muito além do alto ódio que é propagado para competirmos entre os nossos. Alguns dizem que o Brasil está no meio de uma disputa entre direita e esquerda. Na verdade, o Brasil está numa disputa de poder, e o poder nunca esteve em nossas mãos. Nós precisamos ser essa mudança e criar as nossas próprias instituições, apoiar os nossos em busca do poder
o leite nos foi tirado. Não adianta só olhar para o passado, sem pensar em construir um novo futuro. Mas bom, tagarela, chegou a hora de eu fechar minha boca e encerrar esse vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E é isso. Tchau.